Olá pessoal, prazer, meu nome é Pedro, eu sou especialista aqui na RW Tech e hoje a gente vai continuar aí a analisar o espelho de ponto, né? Mais especificamente o horário noturno ali, né? Se você trabalha aí depois da meia-noite, se você aí tem horários que estão entre 10 da noite e 5 da manhã, com certeza você tem um time noturno aí, tá pessoal? Essa parte eu separei lá do nosso primeiro vídeo, que é os cálculos diurnos, porque no noturno, apesar de ser sempre no mesmo período, né, acaba que empresas interpretam esse horário noturno de maneiras diferentes. Então eu vou passar as três maneiras aqui, né, que elas são interpretadas, e você vai ter que identificar ali qual faz mais sentido para você, qual está no seu dia a dia e utilizar ela dentro da plataforma, tá bom? Se você ainda não assistiu do semana passada, eu aconselho vocês a assistirem primeiro da semana passada, tá? Porque lá a gente passa alguns conceitos também do relatório e é necessário para entender. Então são 4 partes na realidade, né? A gente veio lançando aí 4 direto ao ponto, desde o comecinho ali na parte de personalização, né? Personalização básica, personalização avançada, cálculos diurnos e agora cálculos noturnos. Gente, os 4 vídeos são essenciais para você compreender toda a parte de relatório dentro do sistema. Aconselho todos vocês aí que estão assistindo, né, quer seja agora, quer seja depois, a assistir eles, tá? Então, assim, o relatório, querendo ou não, é a parte mais importante, que é ele que vai entregar quanto que o seu funcionário tem que receber lá no final do mês. Então, aqui o que a gente está tratando, basicamente, é de dinheiro mesmo de funcionário, né? Quanto que ele vai receber lá no seu final do mês, tá bom? Gente, vamos lá. Assim como semana passada, eu também vou explicar o que eu fiz aqui para vocês, tá? Hoje, o nosso funcionário, na verdade, a nossa funcionária de exemplo é a Giovana Paduan, tá? Então, antes da nossa reunião, eu já preparei um cenário aqui para ela, então a gente vai pesquisar por ela aqui, tá? Pesquisei, vou editar ela aqui, a gente vai analisar o cenário dela. Então aqui é uma funcionária comum, né? Tem o seu cadastro ali dentro do sistema. A única coisa que eu mudei foi colocar ali um horário noturno, direto ao ponto, que é o horário noturno que a gente vai estar usando hoje. A gente já vai abrir ele para ver. O parâmetro noturno, direto ao ponto, que também é uma regra que eu criei aqui para o direto ao ponto, para a gente ver junto. Vamos começar pelo horário e a gente já vai enxergar isso aqui dentro do sistema, tá? Então, dentro de cadastros horários, eu vou ali. Na verdade, entrei errado, perdão. Cadastros horários. Dentro de cadastros horários, eu vou pesquisar aqui por noturno, né? E aí eu vou encontrar algumas opções noturnas, mas hoje o que a gente quer ver é o horário noturno, direto ao ponto. Tá? Perceba que ele já está associado a Giovana, legal. E aqui, pessoal, ele vai trazer pra gente, né, o horário que eu criei dentro da plataforma. Simplesmente eu coloquei ele das 19 à meia-noite, da 1 às 4 da manhã. Isso aí todos os dias, com exceção, né, do sábado, que é só das 19 até as meia-noite, tá bom? Então, legal aí, né? A gente tem um horário noturno cadastrado ali dentro da plataforma. Deixa eu só corrigir aqui para não ter probleminha no nosso fechamento. Se você não sabe o que é fechamento, já tem direto ao ponto explicando o que é isso, tá? Importante você estar assistindo também. E também vou mostrar o parâmetro para vocês, tá, pessoal? Então, eu vou duplicar aqui e vou abrir o parâmetro aqui dela. Novamente, está anunciando aqui que já está associado a ela, show de bola. E pessoal, é um parâmetro comum, tá? Uma tolerância de 10 minutos ali, não tem banco de horas, uma compensação diária ali, tá? Tudo isso aí, né? A gente não vai entrar muito, mas é só para vocês entenderem como foi configurado, porque o mais importante aqui pra gente é o valor da hora noturna, tá? Pessoal, aqui eu tenho algumas opções diferentes que eu posso estar olhando e posso estar configurando, tá? Isso aí vai ter vídeo depois explicando cada uma delas, mas hoje eu quero mostrar só as que são ali focadas no relatório em si. Vamos tirar um relatório dela e vamos dar uma olhadinha? Primeiro, vamos lá em gerenciamento de pontos, a gente vai ver ali o ponto que a gente lançou para ela, né? Então eu vou seguir o mesmo padrão que a gente fez ali de semana passada. Giovana Paduan. Percebe que eu lancei alguns pontos aqui para ela. Na sexta-feira eu lancei das 20 à meia-noite, da 1 às 5, né? Apesar dela ter entrado uma hora mais tarde, ela saiu uma hora mais tarde, então ficou elas por elas, tá? Então, nesse caso, o sistema simplesmente gerou as horas como deviam ser geradas, tá? Não foi gerado nada mais, nada menos para essa funcionária. Pedro, por quê? Porque aqui no parâmetro dela, a gente tem a função compensação ativada, e eu falei que eu posso compensar uma hora que eu não trabalhei de dia, trabalhando a mais à noite, que foi exatamente o que eu fiz aqui. Eu tinha que trabalhar das 19 às 5, né? Perdão, das 19 às 4, né, que é o horário dela.
Só que nesse primeiro dia eu trabalhei das 20 às 5, ou seja, eu cheguei 1 hora mais tarde e saí 1 hora mais tarde. Já no próximo dia, eu cheguei na hora certa e saí 1 hora mais tarde. Significa que eu fiz 1 hora extra, nesse caso é uma extra noturna. Então eu simulei os dois exemplos aqui para a gente ver no relatório dela. Tá? Dentro de relatórios, então, espelho de pontos, a gente vai tirar um relatório de Giovana, selecionando ali o período, selecionando a funcionária, novamente hoje vai ser só a Giovana, porque a gente quer focar na pessoa, e aqui ele traz um relatório para a gente, tá, pessoal? Antes da gente falar sobre os cenários aqui, eu vou explicar para vocês ali sobre o que significa cada coluna aqui, tá? Pessoal, nosso foco é as 4 últimas colunas que eu separei aqui, que é a nossa hora noturna, o nosso adicional noturno, a nossa extra noturna e o nosso adicional de extra noturna. Pessoal, com certeza aí vocês têm, né, se você trabalha à noite, um adicional noturno. Então a gente já vai discutir as regras de cada um deles, mas o interessante é que se eu quiser mostrar separado, eu consigo mostrar separado, eu consigo somar, a gente vai ver isso tudo agora, tá? Eu quero focar aqui com vocês mais nessa parte de horas noturnas e adicional noturno, tá? O que isso aqui quer dizer, né? O horas noturnas e adicional noturno, ele mostra para mim quantas horas essa pessoa trabalhou à noite e quanto a mais ela vai ganhar por isso. Como eu coloquei um adicional de 20%, perceba que ela trabalhou 5 horas de noite, tá? Então esse foi o horário noturno dela. No entanto, ela ganhou 1 hora a mais de adicional noturno. Gente, esse é o primeiro cenário, tá? Esse cenário é onde você simplesmente quer ali entender o que foi trabalhado à noite e qual vai ser o seu adicional. Então, no caso aqui da Giovana, ela trabalhou 5 horas de noite. Ela vai receber por essas 5 horas, mas ela vai receber um bônus de adicional noturno e você simplesmente vai pagar essa 1 hora para ela. Perceba que ela não trabalhou essa 1 hora a mais, tá? Se a gente for parar para ver aqui, ela trabalhou só 5 horas noturnas. No entanto, ela ganhou um adicional de 1 hora justamente porque é o adicional noturno dela. Então é sobre isso que eu vou pagar o adicional dela. 1 hora naquele dia, tá? Esse é o primeiro cenário, é o cenário mais simples, onde você simplesmente quer enxergar a hora ali que a pessoa trabalha e aí, nesse caso, pagar essa hora para ela, tá? Pessoal, o extra noturna e o adicional de extra noturna é a mesma coisa, tá? Então, assim, ela ganhou aqui 4 horas. Em cima dessas 4 horas, ela vai ganhar 20% a mais, que nesse cenário dá aí 48 minutos. Então, ela fez 4 horas extras noturnas, no qual ela vai ganhar como hora extra mais adicional noturno, e o sistema já mostrou quanto que você tem que pagar de adicional noturno, ou seja, ela vai receber um bônus ali de 48 minutos do noturno, tá? Então esse é o primeiro cenário, onde a pessoa enxerga o adicional noturno, que é o que vai ser pago, e eu quero mostrar isso de maneira separada dentro da minha plataforma. Gente, o segundo cenário é para as empresas que enxergam diferente. Tem empresa que quer pegar isso aqui, então, por exemplo, elas enxergam a hora reduzida diferente do adicional noturno. Tem empresa que olha e fala assim, tá, legal, nesse cenário, Pedro, eu queria juntar essas 5 horas com essa 1 hora, que no caso dariam 6 horas, certo? E pagar sobre eles um adicional noturno, ou seja, eu junto 5 com mais 1, dá 6, e aí sobre isso eu pago 20% a mais, que no caso eu pagaria 1 hora e 12 a mais. Pessoal, nesse caso, se você faz assim, né, você enxerga hora reduzida diferente de adicional noturno, você quer os dois juntos, para o sistema mostrar realmente o que a pessoa trabalhou à noite, e em cima disso você pagar o seu adicional noturno, dá para fazer isso também. Só que no caso, a gente vai ter que mudar a parametrização dessa funcionária, tá? Então, aqui no horário noturno, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o sistema juntar. Existe uma opção para isso, onde eu posso vir aqui e pedir para o sistema, né, somar horas noturnas, agrupar horas noturnas e adicionais. E aí, nesse caso, pessoal, ao marcar essa opção, salvar e aplicar, por exemplo, a partir do dia 1º de maio, se a gente puxar o relatório dela de novo, a gente já vai ver algo diferente acontecendo ali. A gente não vai ter mais 2 colunas, né, de horas noturno e adicional noturno, extra noturno e adicional de extra noturno. A gente vai ter esses valores somados. Então vamos tirar o relatório de novo aqui e a gente já vai ver isso. Tá? Olha só, pessoal, aconteceu exatamente o que eu falei, né? Perceba que agora eu perdi uma coluna ali dentro do sistema, na verdade eu perdi 2, né, que é o meu adicional noturno e o meu adicional de extra noturna. Olha o que ele fez nesse caso. Ele pegou lá, né? Não sei se vocês se recordam, eu estava com 5 horas de horas noturnas e mais 1 hora de adicional noturno, então estava dando 6. Ele pegou e somou tudo. Então, olha só, você trabalhou 6 horas de noite para mim. E sobre essas 6 horas, você vai pagar o seu adicional noturno. Eu vou dar o exemplo de 20% aqui, que é o mais comum, né? Mas qualquer que seja o seu aí, você pode estar pagando.
Então eu tenho ali, né, o meu horário noturno no total, já somando a hora reduzida, que no caso que deu 6 horas, e em cima disso você paga mais 20%, tá? Perceba que ele fez a mesma coisa aqui embaixo também, ó. Eu tinha 4 horas de extras noturnas e mais 48 minutos de adicional de extra noturna. Nesse caso, ele já somou tudo junto, aí eu pagaria 20% acima disso também, tá? Lembrando, tá, pessoal, esse 20% é o exemplo que eu tô dando, mas você pode calcular qual que é o seu aí. Então, perceberam que é uma maneira diferente de enxergar a hora noturna? No primeiro cenário, eu trabalhei 5 horas e a empresa me pagou o bônus de 1 hora, que é o adicional noturno, por isso que a gente mostra separado. Nesse segundo cenário, agora já é diferente. Eu simplesmente estou pegando essas 5 horas noturnas, somando com o meu adicional noturno, gerando 6 horas noturnas, tá? E aí falando que sobre isso eu ainda vou pagar 20% a mais. Então é uma segunda maneira de análise. Tem empresa que opera assim. Se for o seu caso, você deve configurar da maneira que eu mostrei aqui, tá? Pessoal, antes de falar do terceiro modelo, eu queria mostrar para vocês o nosso... Deixa eu pesquisar aqui. Total noturno. Pessoal, tem uma coluna a mais aqui que chama total noturno. Eu acho que ela não está habilitada, mas eu vou habilitar ela. Aqui em noturno, eu posso pedir para o sistema mostrar para mim o total noturno. O total noturno, vamos até parar aqui na interrogação para a gente ver, ele mostra ali para a gente tudo o que aconteceu à noite, antes de passar por compensações, tolerâncias e banco de horas. Pedro, como assim, né? Não estou entendendo essa sua lógica. Pensem assim que eu tenho banco de horas e eu fiz 1 hora a mais e 1 hora a menos no mesmo dia, tá? Só que essa 1 hora a menos que eu fiz foi de... Vamos pegar um exemplo melhor ainda, quer ver? Eu tenho aqui no gerenciamento, ó. No caso aqui da Giovana. Ela chegou 1 hora atrasada, no entanto, ela saiu 1 hora mais tarde. Perceba que para o sistema, essa funcionária simplesmente cumpriu o horário dela. Embora seja um horário diferente, ela cumpriu. Por quê? Porque ela tem a compensação diária. Mas e se eu quisesse mostrar o total que ela fez de noite, sem nenhum tipo de compensação, nem nada do tipo, tudo que ela fez de horas noturnas, tudo que ela fez de extra noturna, sem nenhum tipo de tolerância, compensação diária, banco de horas, eu quero ver o valor bruto, sem antes de passar por essas compensações. É para isso, então, que surgiu o total noturno, que ele simplesmente vai mostrar para você as horas noturnas trabalhadas e as extras noturnas trabalhadas tudo junto. Tá? Legal, só que ela precisa ser, além de ser habilitada aqui, ela precisa ser configurada no espelho de pontos. Então, dentro aqui de configurações e espelho de pontos, coisa que a gente já passou lá nas outras reuniões, né? Eu comentei com vocês que a gente tem algumas colunas que a gente pode estar habilitando ou desabilitando. Nesse momento, o total noturno ainda não existe, eu vou pesquisar por ele aqui, tá? Então, total noturno. E aí, eu preciso colocar ele dentro da plataforma, tá? E aí eu tenho aqui, ó, o total noturno sem tolerância, e eu vou colocar ele aqui na minha última posição. E, obviamente, vou salvar. Gente, vamos gerar um relatório aqui já? Vocês vão notar, visualizando aqui, que o sistema vai trazer uma coluna nova pra gente, tá? Que é o total noturno. Esse total noturno ele vai mostrar para você exatamente o que foi feito tudo à noite, tá? Se não aparecer como fez aqui, a gente pode tentar um recálculo aqui, que ele já deve aparecer, tá? Se não, porque realmente ele não enxergou que não houve nada ali naquele período, tá? E ele não vai mostrar mesmo. Mas vamos mandar um recálculo aqui só por desencargo. Realmente ele não mostrou nada aqui nesse caso, não tem problema, tá? Mas, gente, entenderam o conceito do total noturno? Basicamente, o total noturno ele vai mostrar tudo que foi feito à noite para você antes das compensações desse funcionário, tá? E aí você consegue enxergar, né, as horas noturnas mais os extras noturnos no seu total noturno. Legal, pessoal. Então, mais uma funçãozinha, né? É legal a gente passar sobre ela aqui para vocês entenderem isso dentro da plataforma. Gente, existe um terceiro cenário também, tá? O terceiro cenário é onde, por exemplo, o cliente ele paga 20% sobre as horas noturnas somente. Então, ó, vamos voltar ao que estava antes. Vou até tirar esse total noturno aqui. Eu vou voltar ao que estava antes, a gente vai salvar, vai aplicar a partir do dia 1º. Deixa eu até ver aqui. Acho que eu não tinha salvo noturno aqui. Talvez seja por isso que ele não mostrou o total noturno. Deixa eu colocar só para fazer um último teste.
Não, tá tudo certo mesmo. Deixa eu ver. Realmente, aqui, ó. Não tinha salvo o parâmetro, por isso que não foi, pessoal, mas olha que interessante, ele mostra para mim o total noturno. Então, o total noturno, ele está mostrando basicamente tudo que foi trabalhado para mim à noite. Então, notem que ele está somando a hora noturna mais o adicional noturno e gerando o total noturno aqui para mim, né? E esse total noturno é ali o valor sem a tolerância de hora extra dentro do sistema. Aqui embaixo também, ele trouxe para mim o total noturno, que é as horas noturnas mais as extras noturnas. Então, ele vai mostrar ali para a gente no total noturno sempre esse valor. Tem o terceiro cenário, que é um cenário onde a pessoa simplesmente, ela não paga ali, né? Ela não quer que apareça esse adicional noturno aqui. Então, por exemplo, ela simplesmente vai analisar a hora noturna. Então, nesse caso, o que aconteceria aqui com a Giovana? Ela tem 5 horas de horas noturnas no primeiro dia, e ela tem um adicional noturno aqui. Só que a empresa não quer que apareça esse adicional noturno. Ela quer simplesmente que mostre ali 5 horas noturnas. E aí, nesse caso, tá? A própria empresa vai calcular os 20%, né? Do exemplo que a gente sempre deu aqui. Gente, nesse caso, eu preciso fazer com que o sistema não mostre mais esse adicional noturno, nem esse adicional de extra noturno, tá? Como é que eu tiro isso dentro da plataforma? A gente já aprendeu isso, mas eu vou revisitar essa função aqui com vocês. Basicamente, para a gente fazer isso dentro do cenário aqui, a gente precisa vir ali na parte de configuração do espelho de ponto e tirar essas colunas daqui. Então, eu não quero mais que apareça o adicional noturno, nem o extra noturno paga. Na verdade, eu tive uma coluna errada aqui, deixa eu só voltar ela. Ok. Tá. Então, nesse caso aqui, eu tirei o adicional noturno e o adicional de extra noturno. Eu quero tirar esses valores de adicionais noturnos, e aí eu vou salvar, tá? E aí, quando eu for gerar um relatório, o sistema não mostra mais essas colunas aqui para mim. Ele simplesmente vai mostrar o que foi trabalhado à noite. Então, nesse terceiro cenário, olha lá, agora olhando aqui, perceba que eu não tenho mais adicional noturno e nem adicional de extra noturno, é somente o bruto ali trabalhado à noite. Então tem empresa que quer realmente ali pagar separado para o funcionário, tá? E aí nesse caso ela mesmo calcula ali os 20% pago a mais em cima desse horário. Portanto, a gente só vai mostrar ali as horas noturnas e as extras noturnas, né? Para a gente separar o que é hora noturna e extra noturna. E aí nesse caso, sobre essas quantidades de horas, a gente vai lá e simplesmente paga um adicional noturno, tá? Então perceberam que a gente tem 3 maneiras de analisar? A primeira maneira é onde eu tenho ali a hora noturna separado do adicional noturno, a empresa enxerga a hora noturna e paga o bônus de adicional noturno em cima do que o sistema mostrou. A segunda maneira é onde ali, né, você pega a hora noturna, soma com o adicional noturno, então nesse caso, vamos até mudar o nome, né? Você pega a hora noturna e soma ali com a hora reduzida, que aí no caso daria 5 mais 1, né? Que daria 6 horas. E sobre esse valor você paga 20%. Então, dos 3 aqui é o mais generoso, tá? Porque você pega aí a hora reduzida e soma e depois paga 20%. E tem o terceiro cenário, onde eu simplesmente pego, analiso ali as horas trabalhadas de noite. E em cima dessas horas trabalhadas de noite, eu pago 20% a mais. Tá claro isso, pessoal? Entenderam? Perceberam que a gente tem 3 tipos de cenários diferentes aqui no hora noturna? Pessoal, obviamente, né? Vocês ali talvez tenham alguma dificuldade ainda. Fiquem tranquilos, reassistam todos os vídeos. Mas a ideia aqui é justamente pegar e começar a introduzir vocês nesse mundo de cálculos, tá? Se tiver alguma dúvida, pode pedir ajuda, obviamente, a gente está pronto para ajudar, mas aí a ideia é mais vocês ali entenderem o que foi gerado, tá? E configurar, obviamente, da maneira correta ali dentro da plataforma para que o sistema gere o que você precisa, tá bom? Pessoal, então, era isso que eu tinha para passar, tá? Lembrando que se você não assistiu os outros vídeos, é importante você estar assistindo os outros vídeos, é em cima dos outros vídeos que você também vai conseguir entender, tá? Lá a gente passou, né, recapitulando aqui,
A gente passou sobre gerenciamento de espelho de ponto ali, né, nas configurações de espelho de ponto, onde a gente personalizou todo o nosso espelho, falou de coluna mix. Isso tudo é muito importante. O relatório de espelho de ponto em si, ele é muito importante. Se tiverem alguma dúvida, tá? Pode deixar no chat aí que eu vou responder para vocês. Mas a ideia é realmente personalizar, tá? É importantíssimo que o espelho de ponto de vocês esteja ali sempre correto, né? Sempre bem configurado, para que quando vá ser gerado ali o olerite, né, de pagamento, você tenha certeza que o seu funcionário está recebendo o valor certo, certo, pessoal? Lembrando, se tiver alguma dúvida, chame seu representante, peça ajuda para estar entendendo o que está acontecendo, tá? Mas com isso a gente fecha os nossos 4 vídeos sobre espelho de ponto.